Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso Baixada em Foco, trazendo informação para vocês a respeito das eleições que acontecem, para você que nos assiste agora, ao vivo, nesta quarta-feira, e também nas reprises anteriores ao domingo, dia 5, acontece dia 5 a eleição aqui no Brasil, né, para presidente, governador, senador, deputado federal, deputado estadual. Acabou. São 5 coisas que você vai votar lá, tá bom? Antônio Almeida, do bairro Guilhermina, na Praia Grande. Vou continuar com as perguntas, tá, do pessoal que está ligando para a gente aqui. E a gente continua batendo esse papo com a Suzana aqui. Antônio Almeida, do bairro Guilhermina, na Praia Grande, pergunta: em quais situações eu preciso do meu título de eleitor? Para votar. Não necessariamente. Não necessariamente. Obrigatoriamente você precisa do título para justificar. Porque se você não tiver o número do título, a urna eletrônica não faz a justificativa. Não adianta pôr RG, não adianta pôr CPF. A justificativa é única e exclusivamente baseada no número do título do eleitor. Para votar, o que ele precisa? Exatamente, que era isso que eu ia te perguntar agora. Exatamente, o que ele precisa. Em regra geral, o RG e o título. Ah, mas eu não tenho título, eu perdi o título, não tem problema. Você lembra a escola que você vota? Pronto. Você vai na mesma escola, na sessão que você sempre vota, apresenta o RG e você vota. Só o RG? Só Carteira o de RG. motorista serve? Carteira de motorista, passaporte, carteira de trabalho? Carteira do trabalho, passaporte, reservista para os homens, no caso, e carteira oficial da OAB, Corém, de enfermagem, de médico, dos conselhos funcional. regionais. Isso, Entendi. Agora, detalhe, só com o título não vota. Tem que levar um documento de Documento comprovação. com foto. Com foto. Sem o título vota, só com ele não. Só com ele não. Então, Isso. beleza. Tá aí, pessoal, dito para vocês quais são os documentos necessários. Vocês viram aí no rodapé da tela passando também as datas de reprise do nosso programa que você está assistindo agora aqui ao vivo. Quem está fora do país, como é que faz para votar? Pessoa que faz questão de votar e está fora do país deve procurar o consulado mais próximo para preencher o formulário lá e fazer o seu voto. Não tem outra opção, só. E aí leva quais documentos, no caso? A pessoa que tiver Ele vai lá levar fora? o título e um documento dele, nada mais que isso também. É a mesma documentação Não exigida. precisa do passaporte? Não, o passaporte ele Já vai tá apresentar, lá, né? é automático. É automático, né? Está lá fora mesmo. Isso. O Cláudio, da Ponta da Praia, em Santos. Não votei nas últimas 3 eleições. O que devo fazer? Votar. É assim, 3 eleições sem votar, 3 turnos sem votar, e sem justificar... 3 turnos... 3 turnos. Pode dar uma eleição e meia, então? Isso. Seria, né? Dependendo, sim, se tem os 2 Segundo turnos. turno. O que pode acontecer? Se ele não justificou e nem votou, ele pode ter o título cancelado. Então, assim, aconselho que ele procure o cartório eleitoral, que está aberto todos os dias, da meio-dia às 18, né? Inclusive sábado e domingo, que a gente ficou esse período todo. Sim. Para fazer a consulta para ver a situação dele, se ele está regular ou cancelado. Mesmo agora, nesses últimos dias? Mesmo agora, até no sábado, inclusive, ele pode fazer isso, dá. Então, se ele tiver simplesmente uma multa para pagar, o cartório emite essa guia, ele vai a um banco mais próximo, faz o pagamento, retorna ao cartório e regulariza a situação e vai votar normalmente. Caso o título dele esteja cancelado, aí infelizmente ele não vota nesta eleição e passado 15 de novembro ele deve procurar o cartório dele para regularizar a situação, pagar as multas e fazer com que o título dele volte a ficar regular e sair da situação cancelada. Aí a pessoa perde o número do título do eleitor? Não, o número ou reativa? O número do título é como um RG, é único. É eterno. Não é igual ao CPF. É sempre o mesmo. Ele cancelado, ele é reativado e volta para a situação regular. Mas o número permanece sempre o mesmo. Maravilha, então. Então está explicado aí. Quem tiver o título congelado, seria? Não. Não, o cancelado? Não, cancelado não, congelado, né? Que é bloqueado, não puder votar. Aí passa 15 de novembro e reativa. É o cancelado, no caso. É, né? É o título cancelado. Só não vota quem tem uma pessoa cancelada ou com uma suspensão. Maravilha. Luiz Fernando da Silva, do Campo Grande, em Santos. Obrigado, Luiz Fernando, pela sua participação. Luiz Fernando está fazendo uma pergunta incisiva aqui, tá? Prepare-se. A ficha limpa funciona de verdade? Funciona, claro que funciona.
As pessoas não acreditam muito na justiça eleitoral, mas a justiça eleitoral é uma das poucas que funciona e são eficientes. Funciona, tem algumas coisas que não entraram esse ano na regra de propaganda e de ficha limpa. Na eleição municipal que virá em 2016, todas essas novas regras estarão em vigor. Todas? Todas, inclusive sobre a propaganda, cavaletes, lambe-lambes, cartazes, placas, tudo isso, graças a Deus, vai ser abolido. Então teremos eleições mais limpas. Mais claras, mais transparentes, onde o eleitor e o candidato vão ter que ter um contato pessoal, corpo a corpo mesmo, para conhecer, conversar e vender o seu voto na maneira de falar, não vender financeiramente falando, sim, né? Exatamente. Vender sua proposta. Conquistar o seu eleitor para exatamente. Que consiga o voto dele. Entendi. Vamos assistir mais um VTzinho aqui sobre sequência de votação? Vamos lá e a gente já volta. No dia 3 de outubro, fique atento à sequência correta de votação para que o seu voto não seja nulo nem vá para outro candidato. O primeiro voto é para deputado estadual ou distrital, são 5 dígitos. Depois, o voto é para deputado federal, são 4 dígitos. Para senador, são 3 dígitos e 2 candidatos diferentes nessa etapa. O próximo voto é para governador, são 2 dígitos. Por último, são 2 dígitos para eleger o presidente. Quando você digitar os números dos seus candidatos, verá as fotos deles na tela da urna. Depois de votar em cada cargo em disputa, aperte a tecla confirma ou, se necessário, acione a tecla corrige e reinicie a operação. Para não correr o risco de esquecer os números das pessoas em quem você vai votar, você pode levar uma cola, esse papel com espaços para anotar os números dos seus candidatos. Nessas eleições, você pode escolher o seu destino. Vote! Isso mesmo, vote, correto. De preferência. Vote muito e vote consciente. A nossa assessora do TRE já tinha mostrado no primeiro bloco um VT semelhante a esse, com a sequência de votação, mas como estamos aqui nos 44 do segundo tempo e saber nunca é demais, exato, o Márcio Smelling aproveitou aí e reforçou para a gente a sequência de votação, tá bom? Ana Gabriela, da Vila Valença, aqui de São Vicente, pergunta: toda eleição, candidatos chamados personagens, tocou nesse assunto agora há pouco, roubam a cena das propagandas eleitorais, palhaçadas e coisas afins. Afinal, quem pode se candidatar? Por que a lei é tão frágil em relação aos pretensos candidatos? Então, existem as regras na legislação e todos eles passam pelo Que nem fala aquele crivo. Cara do futebol, a regra é clara, né? Exatamente. Eles passam pelo crivo no registro de candidato, onde eles têm que apresentar toda a documentação. Sendo apresentada a documentação, não tem como impedi-los de ser candidato. Cumpriram a lei. Agora, se eles gostam de fazer palhaçadas e outras coisas para chamar atenção, é aquilo que a gente falou, né? É o tal do voto não consciente. As pessoas votam porque é engraçado, ou porque é bonitinho, ou porque é um artista, ou porque... um jogador de futebol. Então. E aí o cara não entende absolutamente nada de política, muito menos de reger uma cidade, ou um município. Um estado ou um país. Que é pior ainda. Que é pior ainda, não é verdade? E aí cai de novo naquilo que nós estamos batendo na tecla desde o início. Presta atenção no que a pessoa fez na vida pregressa dela, tá? E nas propostas que ela tem para o futuro. E aí faz um balanço. Exato. Que você vai saber, né? Se o cara fez bobagem no passado e vem com uma proposta aqui, né? Tem umas propostas mirabolantes, né? Nossa. Tem cara que fala, só a favor da ecologia. Inclusive. Vou jogar aqui suco nos canais e deixar tudo verdinho. Isso. Você não acredita. Você não acredita que isso aí não pode ser verdade. Mas agora, sabe o que a gente precisa mostrar para o pessoal? Vamos aproveitar e mostrar? Quais são as atribuições de cada cargo que nós vamos votar neste domingo. Vamos olhar então agora o que faz o deputado, é isso? Então vamos lá, vamos ver o que faz o deputado. As eleições estão chegando. Saiba o que cada candidato vai fazer por você e pelo Brasil. O deputado estadual fiscaliza o governador, o vice e os secretários e ajuda a elaborar o orçamento estadual. Ele propõe leis de interesse estadual que se transformam em benefícios para a população. O deputado federal tem as mesmas funções do deputado estadual, só que a nível federal. Agora que você conhece melhor o trabalho dos deputados, vote e ajude a construir o futuro do Brasil. É isso aí. Ajude a construir. Então o deputado faz isso. Sim. Né?
Por isso que a gente tem que escolher bem, que se é ele que vai mexer com a nossa cidade. A gente está dando uma procuração para a pessoa, né? Agir em nome do município da gente e da cidade. Então vamos. A gente está dando uma procuração, tem que votar direitinho, escolher direitinho. O cara que vai ser, o cara ou a mulher, né? Estou falando do cara aqui, a pessoa que vai ser o deputado pela sua região. Por quê? Essa pessoa tem que ter propostas. E o legal do deputado é que você tem acesso a eles. Hoje tem esse acesso a todos. Até ao nosso presidente, a gente tem acesso de chegar lá, de mandar um e-mail, de ter um contato, de ter uma resposta. Mas o legal é isso, que você tem acesso. Às vezes, com o deputado, você tem um contato mais próximo. Você pode chegar e conversar, né? E não pedir favor, tá, gente? Que o bom político não é aquele que faz favor pessoal para um. Não, você tem que cobrar o que ele propôs. Exatamente, aquele que faz o bem para a comunidade. Né? A gente costuma dizer, tem gente que gosta de, não, ele me ajudou, não sei o quê, vou votar nele. Ali não é lugar para isso. Bom, Manuel Correia quer saber se pode votar em trânsito. Você já falou isso. Então, o voto em trânsito, como funciona? Ele teve um prazo para que o eleitor fosse a qualquer cartório eleitoral e solicitasse o voto em trânsito. Como funciona o voto em trânsito? Exato. O eleitor, primeiro, o município tem que ter mais de 200 mil eleitores para que aconteça o voto em trânsito no município. Então, o município em que a pessoa mora ou o município em que ela vai estar no dia da eleição? Exatamente, o município no qual ela vai votar. No dia que ela vai solicitar, que ela vai estar. Então, o que acontece? Aqui na nossa Baixada, Praia Grande não tem o voto em trânsito, mas São Vicente e Santos tem. Então, o que acontece? O eleitor foi ao cartório de Praia Grande e solicitou o voto em trânsito para Santos, São Vicente ou Bahia, Pernambuco, ou seja onde for. Ali ele faz a opção do primeiro turno, dos 2 turnos, só do primeiro ou só do segundo. Ele recebe um requerimento onde diz a escola e o local que ele deve estar no dia para votar. Um detalhe, voto em trânsito só vota para presidente. Nos outros cargos não se vota. Não? Governador, deputado, não? É como se fosse o voto na embaixada, que se você estivesse fora do Brasil. Você está fora do seu município, você vota só para presidente. Então, já passou o prazo também, quem tinha que fazer esse pedido já fez. Já foi, exato. Sim, tivemos muitos votos em trânsito, então as pessoas vão poder votar normalmente. Já tem ideia de qual o número de pessoas que vão votar em trânsito? Não dá para saber, estado, país a gente não tem essa não tem esse ainda, né? Não tem. É muita coisa, fica complicado, realmente. Então, funciona desse jeito, a cidade tem que ter mais de 200 mil eleitores. Sim. Beleza, então, está aí explicado o voto em trânsito. Onde a pessoa que está assistindo a gente aqui agora, daqui a pouco acaba o programa. Tá? Aí não tem o recurso de ligar para cá pelo 3379-8916, nem através do Facebook no nosso Baixada Net. Mas a pessoa quer informação, né? Onde a pessoa pode recorrer para ter alguma informação até o dia da eleição? Qualquer cartório eleitoral está apto a responder qualquer dúvida de qualquer eleitor. Todos os dias, no horário da meio-dia às 18, o cartório está lá apto a responder por telefone ou pessoalmente qualquer dúvida que o eleitor tenha. O que a gente atende diariamente. E na internet a pessoa pode recorrer ao site do TSE? Dependendo do tipo de dúvida, talvez ela não encontre, porque as dúvidas são mais frequentes seriam, por exemplo, a sessão eleitoral que ele vota. Ele esqueceu. Tem que ser local. Exatamente. Então não adianta recorrer ao site, ele tem que recorrer ao cartório eleitoral, que é o mais indicado. Primeiro porque é o que está mais próximo, é o contato mais próximo dele, e ele pode responder todas as perguntas do município e do estado. E tudo que contém também no site. Sim, nos sites, por isso que eu digo do estado. Né? Sim. Maravilha, então. Maria Elizabeth, do bairro Aparecida, em Santos. Obrigado, Maria Elizabeth, pela sua participação. Quero votar para deputado só na legenda. Ela quer saber como faz? Ela pergunta aqui, são os 2 números do partido? É isso? Exatamente. Quando você vota, nos 2 primeiros números é o número do partido. Aí você vota em legenda. Não vai aparecer foto de candidato, que é onde acontece muito erro às vezes. As pessoas se esquecem que tem que digitar 4 números e digita 2. E aí depois sai dizendo, né? Não, meu voto foi errado, não apareceu a foto do meu candidato. Por quê? Porque ela votou em legenda, que são os 2 primeiros números, que é o número oficial do partido.
Esse é o voto de legenda. E aí as pessoas saem reclamando, quando na realidade fizeram uma bobagem na frente da urna. Exatamente. E aí eles culpam dizendo que a urna que não tinha a foto do candidato. E a pessoa pode fazer isso para qualquer cargo? Qualquer cargo. Digamos, para deputado federal, que são 5 números. Sim. A pessoa chega lá e digita a legenda do partido, que ela quer votar naquele partido, mas não tem um deputado, candidato específico. Exceção ao presidente, que já é o número do partido, não é? Esse não tem como votar pela legenda. Mas no senador, no deputado estadual e federal, sim, e governador. Todos eles podem ser votados em legenda. Maravilha. Uma pessoa, no próximo domingo, dia 5, a pessoa tem um problema de saúde e não pode votar. O que ela deve fazer? O que ela pode fazer? Ela deve procurar o cartório eleitoral após a eleição. Ela tem 60 dias para isso. Ela deve comparecer, se for doença, com um atestado médico ou um laudo médico e apresentar para um servidor do cartório eleitoral, no qual ele vai fazer um documentozinho, vai preencher uma explicação, vai anexar esse documento, uma cópia desse documento, e vai fazer a justificativa dela para que ela não pague a multa nenhuma. Isso acontece com o passaporte, é a mesma coisa. Se o pessoal estiver fora do Brasil no voto e não votar no consulado, ele deve procurar o cartório nesse mesmo prazo, apresentar o passaporte, no qual a gente vai verificar a data do visto de entrada e saída, justificando a ausência dele. Entendi. Maravilha. Nós temos aí um VT que agora vai falar o quê? Senador, é isso? Beleza, então vamos ver o que faz o senador. As eleições estão chegando. Saiba o que cada candidato vai fazer por você e pelo Brasil. O senador fiscaliza o presidente, o vice e os ministros e ajuda a decidir sobre o orçamento nacional e a utilização do dinheiro público. Ele elabora leis que trazem benefícios para os eleitores do seu estado e toma decisões importantes sobre acordos internacionais. Agora que você conhece melhor o trabalho do senador, vote e ajude a construir o futuro do Brasil. Senador é um papel importantíssimo, né? Bastante. E a gente fala pouco deles, né, no nosso dia a dia. A gente fala muito de governador, a gente fala muito de vereador, prefeito, presidente, mas o senador é um papel assim meio que... Eu acho que a população fala mais daquilo que ela tem o contato próximo. Acredito. Né? O senador é uma coisa meio... abstrata. Isso, né? A figura senador mesmo você não tem no seu município, você não tem na sua cidade, você tem que ir atrás, você tem que... é mais difícil. Então, acaba sendo o caminho, é o prefeito, os vereadores, né? E os deputados, ou até mesmo os senadores. Que tem deputado também que a gente vota nele, que passa na rua, abraça a gente, conhece a gente, estudou com a gente. Quando se elege, minha filha, você não consegue... Conhece todos. Você manda o pombo correio, ele dá uma estiringada no pombo correio só para não receber a sua mensagem. É mais ou menos assim. A coisa é complicada. Tem alguns que esquecem da coisa. Temos mais um VT, deixa eu ver aqui. Para governador agora? Vamos ver qual é o papel do nosso querido governador. As eleições estão chegando. Saiba o que cada candidato vai fazer por você e pelo Brasil. O governador é chefe do Poder Executivo no Estado, comanda a segurança e nomeia secretários. Ele faz as leis aprovadas na Assembleia se transformarem em benefícios para a população e administra os investimentos regionais, garantindo que os municípios cresçam por igual. Agora que você conhece melhor o trabalho do governador, vote e ajude a construir o futuro do Brasil. Beleza, tá aí então, papel do governador. Justamente. Suzana, no dia da eleição, eu vejo um candidato fazendo coisa errada. Como eu faço para denunciar esse candidato? Você tem duas opções. Você pode entrar em contato com o cartório eleitoral da sua cidade, o mais próximo, ou qualquer um, né, que seja da sua cidade, denunciando o fato, passando essa informação, o qual o servidor que vai atender vai tomar as providências para ir checar a informação e verificar o que está acontecendo. Em regra geral, quando se trata de uma denúncia de candidato, o próprio juiz eleitoral vai até o local para averiguar os fatos. Ou ele pode conversar com um mesário ou um supervisor de juízo, que todas as escolas têm, que é um servidor que está a serviço da Justiça Eleitoral, para orientar o eleitor a qualquer dúvida. Então, o eleitor pode procurar por ele, fazer essa denúncia e ele passa essa denúncia para o cartório.
Maravilha. O que é estritamente proibido no dia da eleição do candidato? O que o candidato não pode fazer no dia da eleição? Nada. Ele não pode fazer nada. Ele vai lá, ele vota e aguarda o resultado. É o correto. Ele não pode ficar fazendo boca de urna, ele não pode ficar circulando dentro das escolas, ele não pode estar conversando com os eleitores, ele pode entrar na escola que ele vota, entrar na sessão dele, votar e se retirar da escola. Ele não tem que ficar nas adjacências, conversando com o eleitor, nem nada disso. É aquele famoso ditado que minha avó falava, entra mudo e sai calado? Exatamente. Entra mudo e sai calado. Ele não tem que fazer, ele teve o tempo antes. Sim. No dia da eleição, ele é simplesmente um eleitor como todos nós. Ele vai lá para votar no candidato dele, seja ele qual for, e se retirar e ir para casa e aguardar o resultado. Nada mais que o correto que deve ser feito, né? Sim. Maravilha. Nós estivemos presenciando aí, nessa campanha que nós estamos passando por ela, gente que destruiu propaganda eleitoral, fazendo gracejo, chutando, rasgando, botando fogo e fazendo outras coisas. O que acontece com essas pessoas? Isso é crime? É crime eleitoral. É feito, se for pego, né? Porque na maioria dos casos as pessoas não são pegas, né? Então, assim, se ela for pega, ela responde processualmente pelo crime eleitoral, sim. Não pode danificar como um bem público, nem mesmo uma propaganda que é legalmente autorizada para estar ali no local. Não pode danificar. Tá, um dia antes da eleição, sábado, por exemplo, pode ter carreata, passeata? Não. Já não pode mais nada? Não, já acabou o prazo, né? Até amanhã eles ainda podem alguma coisa de propaganda, mas praticamente agora já se findou o prazo de tudo. Até amanhã, pessoal, acho que ainda é propaganda ainda na TV, se não me falha a memória. Até amanhã para quem está assistindo ao vivo na quarta-feira. Então, data limite. Quinta-feira. E sexta e sábado já não tem mais propaganda eleitoral, não tem mais nada, já não pode fazer mais nada. São as 48 horas que antecede, já não pode fazer mais nada. Mas propaganda na internet pode continuar, o site da internet também não? Não, tudo. Aquele bando de mensagens de internet que eles mandam, tem que parar. Tem que parar, graças a Deus. Graças a Deus mesmo. Tem que parar. Meu celular não aguenta mais, tanto SMS que recebe. Isso, então. Então tá, vamos ver mais um último VT agora, que fala da atribuição do presidente. As eleições estão chegando. Saiba o que cada candidato vai fazer por você e pelo Brasil. O presidente nomeia os ministros, que vão cuidar de assuntos estratégicos. Ele cuida da relação do Brasil com outros países, movimentando a economia e divulgando a imagem do país no exterior. Além disso, ele faz as leis aprovadas no Congresso se transformarem em benefícios para a população. Agora que você conhece melhor o trabalho do presidente, vote e ajude a construir o futuro do Brasil. Beleza, demos o passo a passo e a explicação de todos para você votar. Agora no domingo, dia 5, e caso haja segundo turno no dia 26 de outubro, você já sabe direitinho o que fazer, a atribuição de cada um. Acabamos de falar da propaganda eleitoral, 48 horas antes, acabamos de falar também da internet, né? Mas tem um negócio que eu não toquei no assunto. Esse ano ainda não aconteceu comigo. Mas eu recebia ligações. Oi, aqui é fulano de tal, eu sou candidato. Tinha gravações. Isso ainda acontece? Isso aí acontece mais quando é eleição municipal, né? Sim. Os candidatos, eles cercam mais a gente nesse tipo. Esse ano nós não tivemos nenhum tipo de reclamação nesse sentido. Eu não recebi nada. E é permitido. É permitido? É permitido dentro das limitações, se você, com uma regra, né? Se você disser que você não quer receber, ele tem que parar. Mas eles não param então, nunca. Aí você faz a denúncia ao cartório eleitoral, o cartório eleitoral tem que tomar as devidas providências. Pergunta que eu tenho aqui, candidato pode distribuir brinde? Não. Terminantemente proibido qualquer tipo de brinde ou que beneficie o eleitor com qualquer coisa que seja. Nada disso. Nada, né? Nem boné, nem camiseta. Antigamente tinha aquele negócio, dava lixa de unha, dava caixa de fósforo. Então, mas atrás tudo tinha o número dele, né? Sim, então, tudo. Isso é tudo proibido. Agora é tudo proibido? Tudo. E nas próximas eleições, então, que serão daqui a 2 anos? Isso vai continuar sendo proibido sempre. Sim, mais coisas serão proibidas ainda. Mais coisas, como cavalete, placas, lambe-lambe. E vamos aguardar para ver o que mais vai vir nessa proibição. Bom, vamos fazer o seguinte, então. Faltam 2 minutos para a gente encerrar, é isso? Então, eu quero perguntar para você. No caso dos contatos
do teu cartório eleitoral e qual a área que você atua na Praia Grande. Na Praia Grande, nosso cartório abrange desde o bairro Oceã até divisa com Mongaguá, que é Solemar, né? Então, nós atendemos todos os bairros. O nosso telefone é 13, né? 3471-1229 ou 3472-7598. São os dois cartórios. A gente está aberto todos os dias, inclusive no dia da eleição. Qualquer eleitor que, porventura, não souber a sessão, não souber qual é a escola, não tiver perdido o título, às vezes é turista, ele vem e não encontra, ele pode ir ao cartório e nós fornecemos essa informação para ele que ele se oriente e não deixe de ter o seu voto consciente no dia. Muito obrigado. Estivemos com Suzana Sea, chefe do cartório da 46ª, é isso? Isso. 400ª, da Zona 406 da Praia Grande, aqui selecionando para a gente. Muito obrigado, Suzana, pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço pela oportunidade de esclarecer as dúvidas. E obrigado para você que nos acompanhou nessa quarta-feira, está nos vendo em reprise. Boa eleição para todo mundo e até a semana que vem.